A Bíblia nos oferece uma visão fascinante e rica sobre as origens dos povos do mundo, incluindo os povos africanos. A história começa com Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Em Gênesis 9, 18 e 19, lemos: Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Estes 3 foram os filhos de Noé, e a partir deles toda a terra foi povoada. Após o dilúvio, foi a partir desses 3 homens que todas as nações se formaram. Cam, um dos filhos de Noé, é uma figura central quando falamos sobre a origem dos povos africanos. Em Gênesis 10, conhecido como a Tabela das Nações, encontramos a genealogia dos filhos de Noé. Os filhos de Cam foram Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Gênesis 10, 6. Esses descendentes se espalharam por várias regiões, mas 2 deles, Cute e Misraim, são particularmente importantes para a nossa discussão. Cute, o primogênito de Cam, é frequentemente associado às regiões da Núbia e da Etiópia, áreas que ficam no nordeste da África. A linhagem de Cuxi é bastante significativa e aparece em várias partes da Bíblia. Em Gênesis 10, 7, lemos sobre os filhos de Cuxi. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Esses nomes estão ligados a regiões que compreendem partes da África Oriental e Meridional. A menção a Cuxi na Bíblia não se limita apenas a genealogias. Por exemplo, em Isaías 18, 1-2 lemos: Ai da terra de asas bramidoras, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar, em navios de papiro sobre as águas. Essa passagem sugere uma civilização avançada e ativa nas regiões ao sul do Egito, geralmente identificada como Etiópia. A referência a navios de papiro indica um nível considerável de sofisticação e envolvimento em atividades marítimas. A figura mais notável entre os descendentes de Cuxi é Nimrod. Em Gênesis 10, 8-10, lemos: Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Ele foi valente caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Nimrod é uma figura intrigante e poderosa, frequentemente associada à fundação de grandes cidades e reinos na Mesopotâmia. Embora a Mesopotâmia não esteja na África, a associação de Nimrod com Cuxi sugere uma ligação entre as culturas africanas e aquelas do Oriente Médio. Outro filho de Cam, Misraim, é identificado como o progenitor dos egípcios. O nome Misraim é frequentemente usado na Bíblia como sinônimo de Egito. Em Gênesis 10, 13 e 14, vemos a linhagem de Misraim. Misraim gerou os Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patruzitas, Casluítas, de onde saíram os filisteus, e os Caftoritas. Esta lista nos mostra que Misraim teve muitos descendentes, e seus povos se espalharam pelo norte da África, especialmente no Egito. O Egito, ou Misraim, é um dos mais antigos e influentes centros de civilização do mundo antigo. A Bíblia menciona o Egito repetidamente, tanto como uma terra de refúgio, quanto como uma nação poderosa. Em Gênesis 12:10, por exemplo, encontramos Abraão indo para o Egito devido a uma fome em Canaã. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Esta passagem ilustra a importância do Egito como um local de segurança e sustento durante tempos difíceis. Misraim e seus descendentes não apenas estabeleceram o Egito, mas também contribuíram significativamente para a cultura e a história da região. A Bíblia menciona vários faraós e eventos que ocorreram no Egito, incluindo a escravidão dos israelitas e o êxodo liderado por Moisés. Em Êxodo 1:8-11, lemos:
Entremente se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, e disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais numeroso e mais forte do que nós. Vinde, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e, no caso de guerra, se junte também com os nossos inimigos, peleje contra nós e se retire da terra. E puseram sobre ele chefes de tributos, para o afligirem com suas cargas. E os filhos de Israel edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés. Puti, outro filho de Cam, é geralmente associado às regiões do norte da África, possivelmente à Líbia. Embora a Bíblia mencione menos detalhes sobre Puti em comparação com Cuxi e Mizraim, ainda há referências significativas que ajudam a mapear sua influência e descendência. Em Ezequiel 30:5 lemos: Cuxi, Puti, Lude e toda a Arábia, Cube e os filhos da terra da aliança cairão com eles pela espada. Esta passagem sugere que os descendentes de Puti se estabeleceram na região que hoje conhecemos como Líbia e áreas circundantes. Na história antiga, a Líbia e regiões próximas eram conhecidas por suas tribos guerreiras e por serem áreas estratégicas de comércio e conflitos. A menção de Puti na Bíblia, ainda que breve, sugere que os descendentes de Cã se espalharam significativamente pelo norte da África, influenciando as culturas e civilizações dessa região. Canaã, o quarto filho de Cam, é mais frequentemente associado à região que hoje é Israel e Palestina. No entanto, é importante notar que os cananeus também tiveram influência e interação com os povos ao sul, incluindo partes do norte da África. Gênesis 10, 15 e 18 lista os descendentes de Canaã, incluindo povos como os heteus e jebuseus, que tiveram contato com regiões africanas. Os cananeus são frequentemente mencionados na Bíblia como os habitantes originais da Terra Prometida, antes da chegada dos israelitas. Em Gênesis 12, 6 lemos: E passou Abrão pela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam, então, os cananeus na terra. Esta passagem nos mostra que os descendentes de Canaã estavam bem estabelecidos na região, com uma cultura e sociedade desenvolvidas. Após a Torre de Babel, conforme relatado em Gênesis 11, a humanidade experimentou uma dispersão significativa que mudou o curso da história. Este evento resultou na migração e estabelecimento de várias tribos e nações em diferentes partes do mundo, incluindo a África. A Bíblia nos mostra que a diversidade de línguas e culturas foi um resultado direto desse evento, levando os descendentes de Cam a se espalharem por todo o continente africano. A história da Torre de Babel começa com a humanidade unida, falando uma única língua e vivendo em uma região conhecida como a Planície de Sinear. Em Gênesis 11, 1-4, lemos: Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só modo de falar. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. A construção da Torre de Babel representou a tentativa da humanidade de se manter unida e alcançar o céu, desafiando, assim, a ordem natural e a soberania de Deus. No entanto, Deus tinha outros planos. Em Gênesis 11, 5-8, lemos a resposta de Deus. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem,
para que não entendam a linguagem um do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. A confusão das línguas em Babel foi um ponto de virada crucial na história da humanidade. De acordo com o relato bíblico, Deus confundiu a linguagem das pessoas para impedir que elas completassem a torre e, como resultado, elas se espalharam por toda a terra. Essa dispersão levou ao surgimento de diferentes culturas, línguas e nações. A mensagem de Atos 17:26 é clara. Deus fez todas as nações a partir de um só homem e determinou onde e quando cada nação viveria. Esta passagem sublinha a soberania de Deus em ordenar o curso da história humana. Ele fixou os tempos e os limites de nossas habitações, o que significa que a diversidade de povos e culturas é intencional e parte do seu grande plano. A diversidade humana, vista nas diferentes línguas, culturas e aparências físicas, reflete a infinita criatividade de Deus. Deus nos fez diversos, cada grupo com suas características únicas. Esta diversidade é uma celebração da capacidade criativa de Deus e nos convida a apreciar e valorizar as diferenças uns dos outros. Somos chamados a ser agentes de reconciliação, trabalhando para curar divisões e promover a paz e a unidade entre todos os povos e trazer as boas novas. Este chamado é especialmente relevante em um mundo que ainda luta com preconceitos e discriminações. Como seguidores de Cristo, devemos buscar ativamente a reconciliação e a unidade pelo Evangelho. Em 2 Coríntios 5:18-19, Paulo escreve: "E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação." Em um mundo frequentemente dividido por diferenças, a mensagem bíblica nos chama a reconhecer nossa unidade fundamental e a tratar todos com respeito e dignidade. Somos chamados a celebrar a diversidade dos povos como uma expressão da criação de Deus e a trabalhar pela reconciliação e pela unidade em Cristo. Dessa forma podemos viver, refletindo o amor e a graça de nosso Criador.